Olá pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal. É com satisfação que a gente então faz o primeiro vídeo aqui dentro desse quadro que a gente chama de Momento Matemático para falar de uma figura que inspira o nosso canal. Uma figura que realmente inspira o nosso canal em muitos aspectos. Eu vou fazer um videozinho rápido falando sobre o que significa fractal e o que significa essa figura de forma ampla. Como a gente poderia pensar numa fractal não só no contexto matemático, mas pensar fractal em outros aspectos que envolvem a nossa vida. Antes disso, eu gostaria de falar sobre a definição. Então, a definição da fractal, uma fractal é uma figura geométrica que pode ser dividida em partes, cada uma das quais semelhantes ao objeto original. Disse que uma fractal tem infinitos detalhes. São geralmente autossimilares e de escala. Em muitos casos, uma fractal pode ser gerada por padrões que se repetem, ou seja, um padrão repetido, tipicamente um processo de recorrência ou interativo. Bom, é uma definição um pouco obscura nesse momento, mas a gente aos pouquinhos vai revelar um pouco mais o que significa uma fractal. Bom, a fractal mais conhecida que se tem notícia, certo? É a fractal do conjunto de Mandelbrot. Mandelbrot foi um matemático francês que descobriu a geometria fractal na década de 70. Então essa figura curiosa aqui, ó, é o que nós chamamos dentro da geometria fractal de conjunto de Mandelbrot. O conjunto de Mandelbrot, que é uma fractal, ele tem detalhes interessantíssimos, pessoal. Não só o conjunto de Mandelbrot, que é o mais conhecido deles, mas as outras fractais, outros tipos de fractais também têm essas características. Bom, quais são essas características? Por exemplo, o conjunto de Mandelbrot, se eu pegar um pedacinho dele aqui, ó, só um pedacinho, e der um zoom 4 vezes, observe o que acontece na imagem de baixo, pessoal. Parece que se repetiu o padrão, só que o nível de complexidade permaneceu. Pegando novamente esse pedacinho aqui agora, ó, e ampliando 30 vezes, observem que parece que eu tenho novamente o conjunto de Mandelbrot inicial aparecendo. E se a gente ampliar 350 vezes, esse conjunto inicial aqui, ó, novamente aparece com com seus infinitos detalhes. Isso é uma característica das fractais, pessoal. A fractal, ela tem, conforme você vai fatiando ela, pegando pequenos detalhes, aquela complexidade que se apresentava inicialmente na figura, certo? Na figura original, ela vai se repetindo e mantendo o nível de detalhamento complexo. Bom, as fractais, elas, claro, não estão só num ambiente matemático fechado, como a gente mostrou no conjunto de Mandelbrot. A gente consegue encontrar fractais na natureza. Por exemplo, se a gente pegar um brócolis, um pedaço do brócolis, ele tem infinitos detalhes. Ou seja, se a gente quiser modelar um brócolis com todas essas ranhuras, com esses infinitos detalhes, a gente vai precisar do detalhamento teórico que tem a ver, que está relacionado à fractal. Se a gente quiser modelar o pulmão, por exemplo, né, o pulmão humano, se a gente quiser modelar ele com as suas características originais, mantendo as suas características originais, por exemplo, a geometria euclidiana não consegue dar conta de todos os infinitos detalhes que a gente tem aqui dentro, por exemplo, da modelagem de um pulmão humano em todos os seus detalhes. Então, na natureza, na organização das árvores, a gente consegue encontrar muitas fractais que expressam esses infinitos detalhes que é estudado pela teoria dos fractais. As fractais tem também a ver, pessoal, com um ramo da ciência bem atual que é chamado de teoria do caos. A teoria do caos, ela tem aplicação em vários ramos da ciência. Por exemplo, dentro da Bolsa de Valores, a gente consegue, a partir de alguns princípios relacionados à teoria do caos, dentro do caos tentar achar padrões que permitam com que a gente modele esse fenômeno, ou seja, que a gente consiga
estudar e ver como esse fenômeno se comporta, mesmo ele estando mergulhado no caos, como é o caso da modelagem da dinâmica das bolsas de valores que a gente tem no mundo. Claro que isso não se relaciona só à bolsa de valores. A gente tem isso, uma frase bem conhecida na natureza, né? Uma frase bem conhecida dentro da teoria do caos é que o bater de asas das borboletas em Tóquio, por exemplo, pode provocar um furacão em Nova York. Ou seja, um pequeno detalhe no fenômeno pode provocar uma transformação do fenômeno de forma bem ampla. Como no caso do bater das asas aqui de uma borboleta, pode gerar um fenômeno mais amplo, que seria a construção ou o aparecimento de um furacão em Nova York. Então, a teoria do caos tem muita aplicação nas previsões do tempo e assim por diante. Os desenhos fractais que a gente mostrou anteriormente nada mais é do que a representação geométrica desses fenômenos extremamente complexos. Aqui eu coloquei essa figurinha aqui, ó, essa aqui, ó, pessoal, para a gente pensar um pouco no que eu vou falar agora, certo? Então, uma pequena ação, por exemplo, de um derrubar do dominó pode gerar a transformação mais ampla, né? E atingir, por exemplo, uma pessoa que tem um cargo, por exemplo, no Estado e assim por diante. Então, uma pequena ação de uma criança, do estudante, pode sim provocar a transformação da sociedade de forma mais ampla e atingir a ideologia, por exemplo, das pessoas que têm um poder maior no Estado, por exemplo. Então a teoria do caos ela não se restringe apenas a análises que envolvem a ciência, mas a gente pode pensar fenômenos fractais, fenômenos do caos que acontecem em diferentes ramos da sociedade. E o nosso último slide, que é o cerne, aquilo realmente que é a ideologia que o nosso canal carrega, é que se a gente avistar uma cidade, por exemplo, de forma superior, a gente consegue perceber que ela é uma fractal, certo? Com infinitos detalhes. Se a gente pegar uma fatiazinha dessa imagem aqui que a gente tirou dessa cidade, a gente consegue perceber que ela também segue o padrão de uma fractal, justamente expressando os infinitos detalhes que estão ali em determinada rua ou em determinado bairro que pertençam a essa cidade. Só que a gente pensa aqui no canal não só numa fractal no que se refere à estrutura de uma cidade, com relação às ruas e aos prédios, mas a gente pensa que existe uma cultura fractal, ou seja, uma cultura em que as pessoas que vivem dentro dessas cidades organizadas complexamente também constroem a partir disso uma maneira de pensar, uma maneira de entender a sua dinâmica dentro da sociedade de forma fractal. Então a maneira com que as pessoas pensam dentro de uma organização que está dentro dos pilares que envolve a teoria do caos e as fractais, tendem a se assimilar ao que a gente poderia chamar de cultura fractal. O mais interessante é que a gente pode, claro, e se for, tem a possibilidade de construir uma cultura fractal, ou seja, construir um ambiente de pensamento dentro das cidades com infinitos detalhes, como é o que nós já vimos, a característica de uma fractal geometricamente falando. Então, nosso canal é isso, um local que permite construir uma cultura fractal em que a matemática é apenas uma das ferramentas que permite com que a gente faça esse movimento dentro das nossas cidades, que nada mais são do que fractais. Bom, pessoal, temos então o primeiro vídeo sobre fractal. As pessoas até estavam pedindo para a gente fazer um videozinho explicando um pouquinho mais por que do nome cultura fractal. Então, aqui rapidamente eu falei um pouquinho sobre a fractal num aspecto matemático e também agora no final já coloco aqui um pouco da ideia do porquê que a gente tem então o nome cultura fractal aqui no nosso canal. No sistema de busca, o nosso canal já aparece em primeiro lugar, então vamos espalhar a fractal, as ideias de fractal aí por toda a sociedade. Fica um grande abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos e até mais, pessoal!